Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O que eu tenho para dizer para vocês hoje? Ainda na primeira semana, como nós não nos vimos, eu tô com muita saudade, então vamos conversar ainda com vídeos, através de vídeos. Olhem só, eu vou deixar para vocês algumas resoluções aqui embaixo, tá? Olhem, baixem elas, mas eu não só vou deixar elas, eu vou abrir algumas delas aqui com vocês para comentar de forma bem rápida, tá? Porque eu sei que muitos de vocês ainda não tiveram tempo para abrir uma legislação, para olhar o que traz, por exemplo, uma resolução, e isso é muito importante, pessoal. Porque quando nós explorarmos aí, nós continuarmos vendo o meio ambiente, nós temos que pensar em como nós vamos garantir que os nossos rios, os nossos lagos, os nossos lençóis freáticos, enfim, os nossos recursos hídricos, eles continuem saudáveis. E aí, quando a gente pensa nisso, a regra para lançamento de efluentes, qual é? Bom, se a gente pensa, por exemplo, eu vou pegar o meu efluente e vou jogar fora, não é isso. O Brasil, o Rio Grande do Sul, ele tem regras bem claras aí sobre o tratamento de efluentes. Eu tenho que tratar esse efluente antes de devolver ele lá para a natureza. Então, é isso que nós vamos conversar aqui. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas legislações, tá bem? Não só o Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Mas como nós estamos situados no Rio Grande do Sul, nós vamos falar sobre eles. Vamos começar aí com as maiores, né, as federais, e nós viemos baixando. As federais são tipo o nosso chefão das regras, pensem assim. Vamos ver onde é que ela tá. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui, então. Ó, me acompanhem aí. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá bem? Vamos fazer ao vivo isso aqui. Deixa eu passar para cá. Nós estamos falando da Lei 6.938 de 1981, tá? Observem que, quando eu abro essa lei, eu já vejo que tem alguns riscos, ou seja, isso aqui já não está mais valendo nessa legislação. Mas o que não está arriscado, sim, continua valendo. Essa lei, pessoal, ela vai criar... Qual é o que essa lei traz, né, a 6.938? Ela vai criar a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, ela estabelece lá dentro dela, aqui dentro dela, na verdade, né, que quem possui deve pagar. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela cria ali, define as regras para a qualidade da água e para o descarte desse efluente. Entendeu? Então, dentro dela, traz sobre isso. Observem, vocês podem baixar essa legislação. E vocês vão ter diversas coisas aqui, ó. Como, por exemplo, custos, valores de infrações, ó, de multa. Isso é bem importante. Vocês saberem, ó, as empresas de grande porte, de acordo com o valor que elas pagam. O que mais os crimes, ó, e aí o que resulta, né, se está despejando efluente de forma inadequada mesmo, né, sem o tratamento aí. Vou salvar já essa legislação aqui para vocês. Não consegui salvar assim. Tá, vou deixar aqui, agora eu salvo. Vocês agora já sabem baixar ela também. Bom, nós temos aqui depois a resolução 357 de 2005. Aqui, pessoal, começa tipo um jogo de classificação mesmo. Por quê? Porque ela vai dividir os corpos d'água em categorias. Eu tenho lá desde a classe especial a classe 4. E aí ela define quais atividades podem ser feitas em cada uma dessas categorias, em cada uma dessas classes. Tu quer beber água? Então a água precisa estar em tal classe, entendeu? Tu quer usar água para recreação? Bom, a água tu pode usar se ela estiver em tal classe. E vocês vão ver que essas atividades elas se encaixam em várias classes, mas não em todas, tá bem? Então, mais ou menos, né, bem por cima,
é isso que essa legislação traz para nós aí. Ela vai definir sobre os corpos da água, vai trazer as diretrizes desses padrões, principalmente de lançamento de efluentes, que é extremamente importante quando a gente pensa aí. Então, olhem, ó, eu coloquei isso nos slides para vocês lá, ó, da salinidade da água. Ela vai trazer diferenças entre o ambiente lêntico, entre ambientes lóticos, traz uma série de definições que são extremamente importantes, ó, o que é um coliforme termotolerante, o que é condições de qualidade que nós tanto falamos, ó, o que a legislação traz, a 357, ela diz que qualidade representa o segmento de corpo d'água dentro de um determinado momento, em termos de usos possíveis, com segurança adequada, frente às classes de qualidade. Então, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a qualidade da água, ela segue aí as classes de qualidade e ela está atrelada, ligada aos possíveis usos que ela se destina. Quando eu falo, ó, para vocês lá em condições de lançamento, já é outra coisa. Ó, ele está falando aqui, as condições e padrões de emissão adotados para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor. Isso é a condição de lançamento. E aí ela vai trazer uma série de outros. Ó, o corpo receptor. O que é um corpo receptor? É um corpo hídrico superficial, ou seja, superficial, tá ali, né? Que recebe o lançamento de efluente. Então, observem que tem vários conceitos que são muito importantes aqui para nós. Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui. Ó, os limites, que são extremamente importantes para nós, os padrões, que são os limites ali que são adotados, máximos, para cada para cada parâmetro de qualidade da água, ou cada parâmetro de efluente. Então, a gente vê eles aqui. O que mais nós temos aqui? Aí nós temos as classificações de acordo com a classe, que tipo de água vai ser. Temos as tabelas, vocês vão ver que tem diversas tabelas, por quê? Por cada classe é uma tabela. Se eu tenho classe 1 doce, ela tem que atender os parâmetros nesse valor máximo. Se ela estiver acima disso, ela já não é essa classe. Ah, classe 3, muda? Muda. Vocês vão ver que é mais flexível à medida que aumenta a classe. Depois vai ter as águas salinas. Eu trouxe para vocês nos slides, mas é importante vocês verem aqui, porque aqui traz detalhado e traz todos os parâmetros. Lá eu trouxe só alguns. Então, é importante vocês abrirem essa legislação. As águas salobras, ó, o que elas têm de classe também. E aí, a mesma coisa com elas. E aí depois a gente entra, né, nessa parte aqui do efluente, onde nós temos algumas coisinhas que ainda estão em uso, mas a grande maioria, vocês vão ver agora, que está na 430 de 2011. O que ele vai trazer ainda aqui? O que não foi riscado é o que está valendo aqui. O que ele traz aqui? Aqui nós temos as diretrizes ambientais para enquadramento. Então, vai falar aí, né, dos conselhos, vai falar dos usos que eu posso ter, dos usos mais restritivos, vai falar das metas que se tem que alcançar, vai falar dos tipos de coleta aqui. Que mais nós temos aqui? Nós temos algumas legislações que foram revogadas, e aí nós passamos para 430. Onde é que está 430? Aqui, ó, 430 de 2011. O que ela traz aí? Ela veio para complementar a 357 de 2005. O que ela traz? Ela traz uns limites mais detalhados, vocês vão ver, para efluentes, porque antes a gente tinha limites lá de qualidade da água. Agora aqui a gente vai ter os limites de efluentes, muito mais detalhado, para que ele possa ser lançado no corpo receptor, ou seja, lá no meu recurso hídrico, ele tem que atender padrões de potabilidade, ele tem que ter esses limites máximos que eu posso colocar. E aí ela diz que substâncias podem estar presentes em algumas quantidades, mas eu não posso despejar nada que for tóxico, porque em uma concentração elevada, acima dos permitidos, porque não vai voltar. Eu não vou conseguir autodepurar esse curso da água. Observem o que ela vai trazer. Também traz algumas definições.
As próprias fórmulas que vocês vão usar, elas estão aqui na legislação, não foram inventadas por ninguém. Então, observem que quando a gente vai calcular lá quanto que eu tenho de concentração de efluente num corpo receptor, eu vou usar a vazão de efluente mais a vazão de efluente divididos pela vazão de efluente mais a vazão de referência do corpo hídrico, divididos, multiplicado por 100 para ter isso em percentagem, tá? O que é efluente? Ó, é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos. Então, é o termo usado para despejar. O que nós temos aqui que é para caracterizar? O que nós temos aqui que é importante? Ó, despejos líquidos. Então, efluente é um despejo líquido. Veio da onde? De diversas atividades, de diversos processos, como vocês viram na aula 1. Tá? Tem a denominação de esgoto sanitário aí também. Vocês vão ver que quando a gente tem um esgoto sanitário, nós não estamos só falando de despejos residenciais, nós estamos falando de despejos residenciais, nós estamos falando do comercial, nós estamos falando da água de infiltração. Então, nós estamos falando de todos atrelados aqui, todos que são líquidos. Claro, ainda temos, né, as parcelas industriais e o próprio efluente que não é doméstico. Lançamento direto, indireto, vocês vão ver aqui. Zonas de mistura. Depois entra aí nas exposições gerais, também vai falar algumas coisas sobre, é interessante vocês lerem. E aqui sim, aqui é o que eu disse para vocês dos padrões de lançamento de efluentes. Isso não tá lá na apostila de vocês, por isso que eu tô trazendo aqui, tá? Então, observem que nós temos algumas condições a seguir. Nós temos que estar com pH entre 5 e 9. Nós temos que estar com a temperatura inferior a 40 graus, porque vocês vão ver nas aulas subsequentes que temperatura muito alta também vai interferir no oxigênio dissolvido que a gente tem naquela água e, consequentemente, na autodepuração desse corpo d'água, tá? E também ela não pode ser aí, né? O que diz aqui? A temperatura do corpo não deve exceder a 30 graus Celsius no limite da zona de mistura. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu não posso ter uma variação de temperatura, ou seja, ela não pode mudar mais que 3 graus quando ela for lançada ali, aonde está sendo, o que é a zona de mistura? É onde está acontecendo, onde eu estou lançando e está tendo realmente a mistura ali, né, do efluente com a água que eu tinha no meu recurso hídrico. Os materiais sedimentáveis, o que ele diz? Bom, tu vai fazer o teste e aí tu vai ver se tu pode lançar eles, porque eles têm que estar com 1 ml por litro. Tá? E aí ele dá as instruções aqui pro teste. Ah, tô falando de óleos, tô falando de graxas. Bom, óleos minerais não pode passar de 20 miligramas por litro. E observem, pessoal, isso aqui não é coloquei lá no manancial, agora eu vou tirar uma amostra e vou fazer análise para ver se ele segue. Não, isso aqui é antes de tu lançar no manancial. Tu tem que garantir que ele tá dentro desses padrões, tá? As gorduras vegetais, ó, 50 miligramas por litro. E aí depois ele vai entrar numa tabela extremamente grande. Ah, fala da demanda bioquímica, ó, a remoção mínima é de 60%. Então, tu tem que remover a matéria orgânica do teu efluente, no mínimo 60% antes de lançar ela. Mas não só, né? Ah, se tu tiver algum desses parâmetros inorgânicos aqui, tu vai ter que chegar com eles dentro desses limites estabelecidos. Ah, tem ferro dissolvido lá. Bom, tu só pode lançar o teu efluente se tiver abaixo ou ali, né, igual a 15 miligramas por litro. Ah, eu tô falando lá que tinha muito, sei lá, vamos ver aqui, tinha muito sulfeto. Bom, só vai poder lançar se tiver 1 miligrama por litro. Não tem, o que eu faço? Volta para o tratamento. Até chegar a esses limites, senão não pode lançar no corpo receptor. E aí ele traz todos, ou uma série desses parâmetros para o lançamento. Eu preciso atender, se eu tiver, eu preciso atender todos, se tu tiver todos, tu vai ter que atender todos antes de lançar, tá? Aí vai ter algumas coisas aqui que vale a pena vocês verem também.
Tá, ele tá falando aqui, ó, dos padrões de emissão de efluente de sistema de tratamento de esgoto sanitário. Então, ele muda um pouco o que ele vai ser aí, né, o limite. Se vocês olharem, vocês vão ver que, mas o pH continua igual, por que ele tá fazendo isso? Até aqui continua tudo igual, parece. Mas vocês vão ver que modifica, as substâncias solúveis modifica, ó, aqui aceita uma quantidade maior. Ó, aqui já diz, ó, que a DBO ela tem que ser no máximo, ele não diz a porcentagem que tu vai lá remover. Aqui ele diz que tu vai remover, sim, e ela tem que chegar a 120 miligramas por litro. Acima disso, não pode colocar. Tá. Vai trazer em algumas outras condições. E aqui ela traz, né, quem é os responsáveis, o que acontece com os responsáveis e as disposições finais que vale a pena vocês darem uma olhada, que ela vai dizer o que revoga, o que continua, enfim. Essa é em relação a 430 de 2011. Nós temos também a 396 de 2008. Deixa eu ver se ela tá aqui. Esse aqui nós vamos ver agora. Esse aqui já passou. Aqui, ó. Aqui nós temos a 396 de 2008. Ela é, pessoal, sobre as águas subterrâneas. Porque as águas subterrâneas também precisam de proteção. Então, essa resolução, ela vai estabelecer aí diretrizes para o uso, para a proteção do lençol freático, porque nós não queremos, né, que essa água também fique contaminada, embora ela já esteja, em grande parte, poluída. Vocês vão ver. O que ela vai trazer aqui, então? O que nós vamos ver aqui? Sempre ela traz algumas definições, então vocês vão poder ver o que é um aquífero, o que é uma água subterrânea mesmo. E aí, os valores de referência, o que é o padrão de qualidade da água, vocês vão ver que não muda, né? Padrão de qualidade da água, tanto aqui para água superficial. Vocês vão entrar nas classificações, elas também se classificam como classe especial, 1, 2, 3, 4, 5. Vai falar sobre os padrões dessa água. E também ela vai falar aí, ó, sobre o controle da poluição das águas subterrâneas. O que eu preciso fazer para ter esse controle? Ela vai trazer aqui, vai trazer as diretrizes, vai trazer os enquadramentos, vocês vão ver aqui. Enfim, ela fala relacionada à água subterrânea. Quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, pensando mais local, nós temos o quê? Nós temos a nossa resolução 355 de 2017, que o que ela vai trazer? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Essa resolução, cadê? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Aqui, a 355 de 2027, de 17 aqui, ela vai trazer aí quem pode, né? E quem precisa lançar, o que precisa fazer para lançar os seus efluentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela traz critérios específicos para cá, para garantir que essa água que foi usada pela indústria, que foi usada pela cidade, ela seja tratada antes dela voltar para o manancial. Então, ela traz, só que a nível aqui do estado. Olha só. E aí, o que eu faço? Né? Onde é que eu me baseio? O que eu vou olhar aqui? Bom, ó, ela vai trazer também toda a definição inicialmente. Depois ela vai trazer como que a gente calcula aí a vazão, né? A vazão de referência do corpo receptor. Ela vai trazer os parâmetros. É isso aqui que eu vou me basear. Então, o que eu tenho que pensar lá? Bom, a empresa que eu estou trabalhando, a indústria que eu estou trabalhando tem alumínio total no efluente, bom, então ele não pode exceder 10 miligramas por litro. Tô falando lá daquelas espumas, ó, que fica ali em cima, né? Então, virtual, ou seja, eu não posso enxergar aquilo ali. Elas não podem estar visível. É isso que está dizendo. Tô falando do ferro. Bom, 10 miligramas por litro é o que tu tem que encontrar. O pH tem que estar entre 6 e 9 desse meu efluente. Então, ele segue aí também para diversos parâmetros, né? Ele segue o máximo que é permitido ser lançado no corpo receptor,
tá? E ele ainda traz uma coisa interessante, ó, é a vazão, ou seja, não adianta o meu corpo receptor, o meu efluente, ele tá adequado e eu tá lançando uma vazão muito maior, porque esse valor aqui é para uma vazão de 100 miligramas por dia, 100 ml, 100 metros cúbicos por dia. O que ele quer dizer? Que ela não pode emitir mais do que isso. Ah, se for emitir, o que vai acontecer? Bom, aí entra com pedido. Tá? Depois, o que nós temos aqui? Nós temos a... Deixa eu ver se tá aqui a 10.330. Eu acho que a 10.330 eu não baixei. Vamos baixar ela, então. Vamos olhar ela aqui. Direto aqui. Consema 10.330 de 94. Aqui tá ela. Ó, o que essa legislação vai trazer? Essa lei, ela criou o CONSEMA, tá? Que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. E ele que vai regular ali as políticas ambientais que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. E aí isso inclui as normas sobre efluente. Então, é equivalente ao estadual do CONAMA, tá? Só que aqui é a estadual. E aí, claro, né, ela tem aí, se vocês olharem, um olhar mais atento às características que são particulares, que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Então, olha só, o que ela vai trazer? Ela traz isso e na legislação ela vai especificar algumas coisas sobre efluente. Ó. Se vocês acharem, vocês podem botar assim. Peraí. Aí vale a pena vocês darem uma olhada com calma, porque ela pode mudar os termos, né? Então, nós não encontrarmos pelo termo. Mas é interessante vocês olharem ela também. Então, observem que nós temos uma série de legislação que nos regulam, nos ajudam, nos auxiliam a encontrar, a definir não, porque foi definido da legislação, a chegar naquele valor de referência, ou menor, que é mais, que se busca aí, né, que seria o perfeito. Então, nós temos que começar a ver essas legislações, abram as legislações, vou deixar elas lá para vocês e depois, se tiverem dúvida, comentem lá nos fóruns de discussão. Abraço, pessoal!